vai falar um pouquinho sobre o fruto do Espírito, o eu crucificado. Vamos lá? O homem é um ser trino. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, está falando sobre o homem ser espiritual, alma e corpo, tá? Em Romanos, capítulo 8, do 10 ao 11, está falando sobre o espírito. E lá em Romanos 12, 2, está falando sobre a alma. E em 1 Coríntios 15, 51 a 53, está falando sobre o corpo. Mas a gente vai conseguir entender melhor agora. Vamos lá. De Deus, somos um espírito. A morte espiritual aconteceu no espírito e, consequentemente, no corpo. A salvação, o novo nascimento, acontece no espírito. Ou seja, a gente vai lutar isso daqui até a ressurreição, tá? Mas sim, é por batismo, né? Espiritual que a gente vai ter. Ó, a alma. A alma é formada por intelecto, vontade e emoções. Então, ou seja, ali o intelecto são os pensamentos, conhecimentos, saber, inteligência, enfim, a razão, né? E a vontade, no caso, os desejos, as intenções e as ações. E as emoções são os sentimentos, né? Que a gente se manifesta de várias formas. Aí, como vocês podem ver, o corpo, né? Que foi a criação de Deus perfeita, né? Ó, a nossa antiga condição espiritual, lá em Gênesis 2, 7, tínhamos ali acesso a Deus, tínhamos o espírito, a alma e o corpo. Após a queda, lá em Gênesis 2, 16, 17 e Gênesis 3, 6, está falando ali, ó, que a gente perdeu o espiritual, né? A nossa antiga condição após a morte espiritual, estávamos mortos espiritualmente, lá em Efésios 2, do 1 ao 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Nós nos tornaremos escravos do pecado, inclinado para esse pecado, né? Então, como você pode ver, a morte espiritual. O homem deixou de viver o sobrenatural de Deus e com Deus. Ele perdeu sua consciência de homem espiritual para viver sua condição natural, humana. O homem passa a viver pelos sentidos humanos, o corpo, né? Visão, audição, paladar, tato, olfato, que são esses 5 sentidos muito bem conhecidos, né? Ficamos sujeitos à natureza de pecado. Em João 8,34, replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Lá em Efésios 2,3 também está falando bastante sobre isso.